Bom dia, minha gente. Vamos continuar o nosso trabalho com vocês aqui do segundo ano, certo? E hoje o nosso tema é máquinas térmicas. É isso que nós vamos estudar hoje, certo? As máquinas que transformam calor em trabalho, né? Recebem calor e produzem trabalho. Vamos ver. Aqui você tem, né? Um gás aqui, as moléculas agitadas, com certeza ele deve estar recebendo calor, tá certo? Então, o que são as máquinas térmicas? Em que consiste? Qual é a ideia? O que é que elas fazem? Então, as máquinas térmicas são dispositivos que transformam calor em trabalho. Pronto, tá certo? Elas, na verdade, por exemplo, você está vendo esse gás aqui contido nesse cilindro, com um êmbolo ali, um pesozinho em cima do êmbolo. Pronto. Se você fornecer calor a esse gás, bota ele num fogareiro, tá? Bota ele embaixo da chama de um fogareiro. Então esse gás vai se expandir, ele recebe calor, se dilata, se expande, aí empurra o êmbolo. Pronto, realizou o trabalho. Recebe calor, se expande, né? Dilata-se. E quando ele vai se expandindo, ele vai empurrando o êmbolo. Então ele está realizando o trabalho. Isso aí já é uma máquina térmica. Se você lembrar uma seringa, e botar a seringa perto de um fogão, a boca de um fogão, né? Acesa, a chama de um fogão. Então a chama aquece o gás que está dentro da seringa, o gás expande-se, empurra o êmbolo, realizou o trabalho. Pronto. Todo dispositivo que conseguir receber calor e transformar esse calor em trabalho é chamado de máquina térmica. Tá certo? Como é que funciona? Vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento. Primeiro, toda máquina térmica possui um cilindro, feito esse que está desenhado aí à esquerda, provido de êmbolo, certo? Feito esse que está aí à esquerda desenhado. No interior desse cilindro encontra-se um gás. E esse gás é chamado fluido de trabalho. Sim, porque ele vai empurrar o êmbolo e vai realizar um trabalho. Fluido de trabalho. Toda máquina térmica possui isso aí, né? Esse cilindro com um gás dentro dele e o nome do gás é fluido de trabalho. Agora, segundo, o gás recebe calor, né? Como eu já disse, esse cilindro aí pode estar recebendo calor da chama de um fogareiro, né? É uma chama aí fornecendo calor para ele. Então o gás recebe calor da fonte quente. A fonte quente é porque está vindo do fogareiro. E expande-se, ele recebe calor da fonte quente, expande-se e realiza trabalho. Empurra o êmbolo. Tá? Beleza. E vamos para a terceira informação. O restante do calor recebido, que não se transformou em trabalho, porque não é todo calor que vira trabalho, né? O restante, tem uma parte do calor, produziu o trabalho, empurrou o êmbolo, mas o restante do calor, tá, que não produziu o trabalho, ele é rejeitado, fornecido ou rejeitado para a fonte fria. A fonte fria é o meio externo, é o ambiente. O calor, o gás recebeu o calor da chama, do fogareiro, e rejeitou para o ambiente, tá certo? Para o meio ambiente, onde está a máquina. Pronto, é assim que funciona. Né? É assim que funciona. Tem um gás dentro de um êmbolo, aliás, um gás dentro de um recipiente com êmbolo, o gás recebe calor, se expande, realiza trabalho. Tá? E o restante do calor que não foi utilizado para produzir trabalho é rejeitado, fornecido para o meio ambiente. Para o meio ambiente. Muito bem. Aí está o funcionamento. Aqui tem um exemplo de uma máquina térmica, para ver se esclarece mais o que a gente comentou. Isso aqui é a máquina térmica de um trem movido a lenha. Chamado Maria Fumaça. Né? Sai aquela fumacinha pela chaminé dele. Né? Ele é movido a lenha. Como é que funciona? Exatamente o que a gente explicou agora para a máquina térmica. Ó, aqui tem a fonte quente do lado esquerdo, uma espécie de um fogão a lenha. Né? É uma espécie de um fogão a lenha aqui do lado esquerdo. Tá? Vai fornecer calor para a água. A fonte quente, né? A fonte quente fornece calor para a água.
a água se vaporiza. O vapor segue esse caminho aí, esse caninho, e entra no cilindro. Primeiro o calor, a fonte quente, né? É essa espécie de lareira aí, esse fogão a lenha, né? A fonte quente fornece calor para a água. A água se vaporiza. O vapor entra no cilindro, aqui onde tem esse pistão em cima. Pistão é a mesma coisa que êmbolo, viu? Pistão e êmbolo são sinônimos. Então, a água se vaporiza, entra no cilindro, expande-se, empurra o êmbolo, que é o pistão, empurra o êmbolo, tá? O êmbolo está ligado através de uma manivela a uma roda e a roda começa a girar. Então, é isso aí. Tá certo? O calor recebido pela água vaporiza a água. O vapor entra no cilindro. O cilindro se expande, empurra o pistão. Quando empurra o pistão está preso numa manivela e ligado a uma roda. Aí faz a roda girar. Pronto, faz a roda girar, é a roda do trem que está girando, o trem está em movimento e o trabalho foi realizado às custas de calor. Recebeu calor, tá? E transformou em trabalho, o movimento do trem. Recebe calor aqui, né? Recebe calor aqui da fonte quente, a lenha em combustão, aqui é a fonte quente, recebe calor, transforma a água em vapor, o vapor empurra o êmbolo está ligado numa manivela, a manivela faz a roda girar, essa roda vamos dizer que é a roda do trem, então o trem entra em movimento. Ok? Muito bem, aí a Maria Fumaça. A fonte fria é o meio externo, ele retira calor da fonte quente, daqui, né? E joga para o meio ambiente. O calor sai pela chaminé, vai para o meio ambiente, que é a fonte fria, né? Retira calor da fonte quente e joga calor na fonte fria. Então, veja bem. Aqui tem agora, vamos ver como se calcula o trabalho realizado por uma máquina térmica e o rendimento dela. Tem um desenho aqui, o esquema de uma máquina térmica, né? A fonte quente, que corresponde àquela caldeira lá onde a lenha estava em combustão, a caldeira do trem, né? Do Maria Fumaça, ali onde a lenha entra em combustão. Aquilo é chamado caldeira. Aqui a fonte quente, que pode ser aquela caldeira, né? A máquina, esse cilindro amarelinho ali é a máquina. Então, a máquina térmica, ela recebe calor da fonte quente, da caldeira lá do trem, recebe calor da fonte quente. Uma parte desse calor recebido vira trabalho, essa seta amarela aí saindo da máquina, e o restante do calor, tá certo? O restante do calor é rejeitado para a fonte fria, que é o meio ambiente. Tá certo? Vai para o ambiente, para o ar atmosférico, ali onde tiver a máquina, tá certo? Então é assim que funciona a máquina, ela retira calor da fonte quente. Uma parte desse calor se transforma em trabalho, e o restante do calor é rejeitado, é expelido para a fonte fria, que é o meio ambiente. Ok? Agora, pela conservação da energia, que vocês conhecem muito bem, toda energia que entra na máquina sai. O que entra de energia, tá certo? O que entra da energia é igual ao que sai, porque o total de energia não se altera. A energia se modifica, calor vira trabalho, mas não há destruição de energia, né? Tudo de energia que a máquina receber, ela vai rejeitar. Então, entrando na máquina, tem uma seta só entrando, é o calor Q1. Olha para o esquema. Ó, entrando só tem uma seta, ó, é o calor Q1. Tá? Isso é a energia que entra. É o calor Q1. Agora, saindo, tem duas setas. A energia que entra é igual à energia que sai. Saindo tem duas setas. Tem o trabalho e o calor que é rejeitado para a fonte fria. Então, toda energia que entrou, Q1, é igual à energia que sai. Trabalho mais Q2. Entrou Q1. Né? Quantidade de energia que entrou, Q1. E a quantidade de energia que está saindo da máquina, né? Ela está, é o trabalho e o calor rejeitado. Tudo que entra, sai. Tá? Então, tirando o valor do trabalho aí, né? Tirando o valor do trabalho é a diferença entre o calor recebido e o calor rejeitado. Olha aí. O trabalho, quando você quiser calcular o trabalho de uma máquina térmica, você tem que saber o calor que ela recebeu e o calor que ela rejeitou. Diminui um do outro, calculou o trabalho. O trabalho que foi usado para empurrar o êmbolo, né, e fazer a roda do trem girar. Né?
Então tá aí, o trabalho é a diferença entre o calor recebido e o calor rejeitado. E o rendimento? O rendimento, tá certo? Para você determinar o rendimento, você vai dividir o trabalho que você obteve pelo calor que ela retirou da fonte quente. O rendimento é o trabalho que a máquina realiza, dividido pela quantidade de calor que ela recebeu da fonte quente, que ela retirou da fonte quente. Entendeu? O trabalho realizado e o calor retirado da fonte quente. Se você substituir o trabalho pela fórmula lá de cima, pela fórmula que o trabalho é a diferença, se você substituir o trabalho pela diferença entre o calor recebido, você vai chegar a uma segunda fórmula para o rendimento, que é essa que está aqui, N igual a 1 menos Q2 sobre Q1. Q2 é o calor rejeitado, é o calor da fonte fria, e Q1 é o calor recebido, é o calor da fonte quente. Então o rendimento pode ser calculado por qualquer uma dessas fórmulas. Depende da questão. Se você conhecer o trabalho e o calor que ela recebeu da fonte quente, usa a primeira fórmula da esquerda. Mas se você não conhece o trabalho e conhece as duas quantidades de calor, a recebida e a rejeitada, você usa a segunda fórmula. Né? Você usa a segunda fórmula. Isso aí vai dar uma decimal, né? 0,6, 0,08. Se você quiser em percentagem, você multiplica o resultado por 100. Se quiser a resposta em percentagem, é só multiplicar o resultado por 100. Ok, gente? Então tá aí a máquina térmica, né? Ela funciona entre duas fontes, uma quente e uma fria. A fonte quente é exatamente o fogão que está fornecendo calor ao gás, fogareiro, né? E a fonte fria é o ambiente em que a máquina está. Ela recebe calor e rejeita para o ambiente, né? Uma parte. Pronto, está aí, fórmula do rendimento, fórmula do trabalho. Já podemos resolver a primeira questão sobre máquina térmica. Olha aí, é uma figura aí, ilustra diversos processos termodinâmicos que um gás é submetido. Um gás numa máquina térmica, né? Aí tem os processos aí que ele está fazendo, né? Vários processos aí. Ele vai de C para D, depois vai de D para E, depois vai de E para A e depois retorna ao ponto B, né? O trajeto, né, das transformações. B, C, D, E, A, B, né? Primeiro ele vai de A para B, tá certo? De A para B. Em seguida, de B para C, já é um outro processo termodinâmico, outra transformação. Depois, né, ele faz de E para A e de C para D, tá certo? Então, vários processos. Ele diz aí que os processos A, B e DE, olhando para a figura, A, B e DE são isocóricos. Isocóricos é quando o volume é constante. Realmente, para ir de A para B foi com volume constante. Para ir de D para E foi com volume constante também. Então, realmente, os processos A, B e DE são isocóricos, ou seja, isométricos, ou seja, isovolumétricos, volume constante. E os processos EA e CD, EA e CD, né? EA e CD são processos isobáricos. Né? Não, EA e CD são processos adiabáticos. Desculpe, isobárico é o último. EA e CD são adiabáticos. EA e CD são adiabáticos. Não há troca de calor, o gás nem ganha nem perde calor nesses processos aí. E o último processo BC é isobárico. Esse sim, pressão constante. Isobárico, pressão constante. Então ele quer saber o seguinte. Ele quer que você determine a eficiência, né? A eficiência dessa máquina. A eficiência dessa máquina. Ora, veja bem, a eficiência, vamos ver como é que a gente procederia. Repare bem. Primeiro, o esquema da máquina. Vamos ver o que está entrando na máquina. Olha as duas setas que estão entrando na figura. Olha as duas setas. 4 joules e 20 joules. Essa quantidade de energia está entrando. Então, isso aí é o calor recebido pela fonte quente. Ó, 4 joules, 20 joules. Entrando, as setas estão para dentro da máquina. Entrando. Então, isso aí é o calor que ela recebe da fonte quente.
Vejamos, ó, Q1, ó, fonte quente, ó, 20 mais 4. Estão entrando ali, ó. As duas quantidades de energia estão entrando. Então, a quantidade de energia que entra, 20 mais 4. Tá? Fonte quente. Aí a máquina vai realizar trabalho, mas vai rejeitar uma parte do calor. Rejeitar, saindo da máquina, só tem 12. Ó. Calor rejeitado. Aí vai para o ambiente. Né? Aí vai para o ambiente. Tá bom? Então, ela recebeu que quantidade de energia? Quais são as energias que estão entrando na máquina? 4 e 20. Então, a quantidade de energia recebida, 20 mais 4. 20 mais 4. Agora, a quantidade de energia que a máquina vai rejeitar. Não é? Ela rejeitou 12. Repare que ela recebeu 24, mas só rejeitou 12. É porque o resto virou trabalho. O resto foi transformado em trabalho. Não é? O resto foi transformado em trabalho. Então, olha, se você quer o rendimento, a eficiência dela é o rendimento dela. A eficiência dela é o rendimento. Né? Então, a fórmula, quando a gente conhece as energias, não conhece o trabalho, usa essa fórmula, 1 menos Q2 sobre Q1. Q2 é a quantidade de energia rejeitada e Q1 é a quantidade de energia recebida. Quando você substitui esses valores na equação, você vai encontrar 0,5 é o rendimento. Mas se você quer a resposta em percentagem, você multiplica por 100. A resposta em decimal, qual é o rendimento da máquina? 0,5. Agora, em percentagem, multiplica por 100. 50%, resposta D para a primeira questão sobre máquinas térmicas. Né? Sobre máquinas térmicas. Ele pediu, né, o rendimento, a eficiência. Na máquina térmica, a eficiência é o rendimento. Agora vamos para um outro tipo de máquina térmica. É a máquina de refrigeração, ou máquina frigorífica. Máquina de refrigeração ou máquina frigorífica, certo? Bom, ela faz o processo inverso. Em vez dela realizar trabalho, ela funciona recebendo trabalho. Por isso que ela é dito que é o inverso da máquina térmica. A máquina de refrigeração é um refrigerador, uma geladeira, né? Uma geladeira. Ela trabalha fazendo um processo inverso. Quer dizer, em vez dela produzir trabalho, o trabalho que empurrou o trem ali, o Maria Fumaça, ela, em vez de produzir trabalho, ela tem que receber trabalho para poder funcionar. Então, o refrigerador, ele recebe trabalho, né? Ele recebe energia que vem da tomada elétrica, né? Ele recebe trabalho, recebe energia, e esse trabalho é usado para retirar calor do congelador e deixar o congelador sempre frio. Né? Então, eu dizer, o processo é inverso. Ó. Então, a máquina, a geladeira, o refrigerador, ele retira calor da fonte fria. Ele retira calor. Essa fonte fria vai ser o congelador. Mas para isso, para conseguir tirar calor da fonte fria e manter o congelador sempre friozinho, ele tem que receber calor de um agente externo, que é o compressor, é o motor dele. E esse motor, ele é acionado por energia elétrica, né? O compressor, ele é acionado por energia elétrica. Então, qual é a diferença entre uma máquina frigorífica e uma máquina térmica? É porque a máquina térmica, ela recebe calor e transforma em trabalho para movimentar o trem. E a geladeira é o contrário. Ela não recebe calor, ela recebe trabalho. O compressor comprime o gás, né, da geladeira. Então, ela recebe trabalho. E esse trabalho, tá certo? Retira calor da fonte fria, que é o congelador. Então, é diferente. Olha o esquema dela aqui. Olha o esquema, certo? A fonte fria, que é o congelador, ela retira calor, ela recebe trabalho, com esse trabalho ela retira calor do congelador e rejeita o calor para a fonte quente. A fonte quente é o ambiente. É o ambiente, é a cozinha, o ambiente da cozinha onde está a geladeira. Tá certo? É o ambiente da cozinha onde se encontra. Então é assim que funciona a máquina frigorífica ou máquina de refrigeração. A geladeira, né? Tá certo? Ela recebe trabalho do exterior, né? Recebe trabalho. Com esse trabalho, ela retira calor da fonte fria, que é o congelador, e rejeita para a fonte quente, que é o meio ambiente.
tá certo? Retira calor do congelador. O trabalho que ela recebe, né, as custas de energia elétrica, a energia elétrica movimenta um motor, né, para comprimir o gás. Então ela recebe trabalho do meio externo, recebe trabalho, o refrigerador, né, recebe o trabalho. Com esse trabalho, retira calor do congelador, retira calor da fonte fria e rejeita para o ambiente, para o meio externo. Tá certo? É assim que funciona. Tá certo? Agora, a eficiência da geladeira. Ó, a eficiência é só você dividir a quantidade de calor, tá certo? Que ela retirou da fonte fria, quantidade de calor que ela retirou da fonte fria, dividido pelo trabalho que ela recebeu, né? A quantidade de calor que ela conseguiu retirar da fonte fria, dividido pelo trabalho que ela recebeu para poder conseguir retirar esse calor. Tá certo? Muito bem, isso aí é a eficiência, quantidade de calor que é retirado, né, que a máquina recebe da fonte fria, que retira da fonte fria, dividido pelo trabalho que ela teve que realizar, que ela teve que gastar para conseguir retirar esse calor. Tá certo? Vamos ver agora o que é uma transformação cíclica, né? O que é uma transformação cíclica? Porque toda máquina térmica, ela trabalha em ciclo. Então nós temos que dizer o que é uma transformação cíclica. Está aqui, olha, transformação cíclica, né? É um processo no qual as grandezas, pressão, volume e temperatura sofrem mudanças, né? A pressão vai variar, o volume vai variar, a temperatura vai variar, mas voltando aos valores iniciais no final da transformação. Vamos dizer mais ou menos o que é. Olha para a figura. O gás, primeira transformação, o gás sai de A, vai para B. Tá? Depois ele vai de B para C. Depois ele vai de C para D. Depois ele volta para o ponto A. Então ele volta ao estado inicial. Tá certo? Ele volta ao estado inicial. Olha aí, transformação. Primeiro, de A para B, depois de B para C, depois de C para D. Quer dizer, tem vários valores de pressão, vários valores de temperatura aí, sai mudando. Mas quando o gás retorna ao ponto inicial, porque o gás retorna, ela é cíclica, porque ele retorna ao ponto inicial. O gás retorna ao ponto A. Aí a temperatura final é igual à inicial. Se ele retorna ao ponto A, então no final, né, ele terá a mesma temperatura que tinha no início. Então o gás, né, na transformação cíclica, o gás retorna ao estado inicial, veja aqui, A, B, B, C, C, D, D, A, voltou para o ponto A. Então se ele voltou para o ponto A, ele voltou para a mesma temperatura que tinha no início. Então não tem variação de temperatura. Se a temperatura final é igual à inicial, então não há variação de temperatura, a variação é zero. Toda transformação cíclica não existe variação de temperatura. Por que não existe? Porque o gás retorna ao estado inicial, ao ponto A, então ele assume a mesma temperatura que tinha no início. Tá certo? Não tem variação de temperatura. Como a energia interna é 3 meios de nRT, tá certo? Como não tem variação de temperatura, então também não tem variação de energia interna. Não tem variação da energia interna, porque a energia interna é 3 meios de RT. Se o T não variou, o U também não variou. Então, quando a transformação é cíclica, não há variação de energia interna. Não existe variação de energia interna. Ok? Muito bom. Então, quando você aplica a primeira lei, o calor recebido é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. A primeira lei é assim: todo o calor recebido pelo gás, né, uma parte vira trabalho e o restante é dissipado é transformado em energia interna. Primeira lei, né? O calor que você recebe
né, a quantidade de energia que você recebe, uma parte se transforma em trabalho, porque você vai correr, pular, e a outra é energia interna. Mas só que no ciclo não tem energia interna, acabamos de ver. O calor é o trabalho mais a variação da energia interna, mas não tem variação no ciclo. Portanto, no ciclo, tá, o calor é igual ao trabalho, né? O trabalho é igual à área interna do ciclo, tá certo? Então, o calor é igual ao trabalho. E esse trabalho é igual à área interna do ciclo. Tá lá no início, olhando, voltando para a figura, já estava escrito lá, ó, que o trabalho no ciclo é igual à área. Então, para a primeira lei, aliás, para a transformação cíclica, usando a primeira lei, eu sei que todo calor vai se transformar em trabalho, né? O calor trocado vai se transformar em trabalho. O calor é igual ao trabalho, não tem variação de energia interna. E esse trabalho é calculado como? Você calcula a área interna do ciclo, que é um retângulo ali é um retângulo, seria a área de um retângulo, tá certo? Ontem vamos fixar essas duas coisas. Se a transformação for cíclica, o calor se transforma em trabalho. Em trabalho, não há variação de energia interna. E o trabalho é calculado pela área interna do ciclo. Dito isto, ok? Vamos ver a primeira questão, a segunda questão, aliás, né, sobre máquinas térmicas. Ele diz aí um estado do ciclo termodinâmico. Tem um ciclo aí, tá certo? Tem um ciclo aí. O gás, né, evolui, depois volta para o estado inicial e diz que ele está sendo testado para usar em um motor a combustão. Um motor a combustão no espaço. Então o diagrama está aí, o diagrama PV, né? Delta E interno, ele está dizendo aí, delta E índice, né? Delta E interno representa a variação de energia interna do gás. E Q é o calor associado ao ciclo, a troca de calor, né? Que ele ganha, depois ele perde, ganha da fonte quente, perde para ponto frio, pronto, para a fonte fria, ganha da quente, perde para a fria. Então, o calor total aí, né, o calor líquido, ele diz que é para você analisar as afirmativas e assinalar a correta. Olha, antes da gente começar, eu quero lembrar que anteriormente, agora na teoria, a gente disse que num ciclo não há variação de energia interna. Num ciclo não há variação de energia interna. Então eu já posso dizer aí que eu só posso ter como resposta a energia interna tem que ser zero, não há variação. A gente viu anteriormente, porque o gás volta para o estado inicial. Quando ele volta, a temperatura final é igual à inicial. Não tem variação de energia interna. Então pode ser a letra A, olhando, pode ser a letra B e pode ser a letra E. Estou com 3 possibilidades. Energia interna, zero. Variação A, B ou E. Agora vamos para a solução. Vamos lá. Tá certo? Então veja. Vamos ver a solução. Não apareceu ainda aqui, mas vai aparecer. Tá certo? Vamos ver a solução. Ó, veja bem. Ó, olha o ciclo aí. Primeiro ele saiu de A, foi para B. Depois de B, ele foi para o ponto C. Depois de C, ele voltou para A. É uma transformação cíclica. O gás retorna ao estado inicial. Ele retornou ao ponto A. A transformação é cíclica, né? A, B, C, A. A transformação é cíclica. O calor... Como a transformação é cíclica, não há variação de energia interna. Certo? Tá aí, ó, a energia interna é 3 meios, mas não tem ΔT. Não tem ΔT. Se não tem ΔT, não tem. Não, o ΔT é zero, porque a temperatura final em A é a mesma temperatura inicial. Não tem variação. Então, quando você usar a primeira lei, aí vai ficar todo o trabalho é transformado em calor. O trabalho líquido, né? O trabalho líquido, que tem o calor líquido, né? É transformado em trabalho. Trabalho igual a calor. Agora, eu preciso lembrar que quando o ciclo é horário, o trabalho é positivo, né?
E quando o ciclo é anti-horário, o trabalho é negativo. O trabalho é negativo. Esse ciclo aí, você está vendo, ó, A, B, C, A. O ciclo é esse, né? A, B, C, A. Essa é a transformação cíclica. Então esse ciclo é anti-horário. Portanto, o trabalho vai ser igual ao calor. O trabalho vai ser igual ao calor. E vai ser negativo porque o ciclo é anti-horário. Então agora vamos decidir. A gente tinha deixado 3 opções possíveis lá. Olha a transformação. A, B, C, A. Anti-horária. É anti-horária. A, B, C, A. Anti-horária, tá certo? Quando é anti-horário, o trabalho é negativo. Então, estamos aí com as opções, tá certo? Então, veja bem, decidimos agora, por quê? Não há variação de energia interna, certo? E o trabalho é negativo, porque o trabalho é o calor. O calor tem que ser negativo, porque o trabalho é o calor. E o trabalho é negativo. Então, variação de energia interna zero e trabalho e calor negativo. Isso está indicado em que letra, pessoal? Letra exatamente B de bola. Variação de energia interna zero. Né? E o trabalho, o calor é igual ao trabalho, mas o trabalho é negativo. Pronto, a letra B responde a questão